razão da minha vida, minha existência, princípio, meio e fim de todos os meus sonhos, força da fé que pulsa no meu coração. Pensar no teu amor é minha inspiração, és a luz da alvorada de uma manhã sem nuvens, o esplendor depois da chuva que floresce a terra, o sol no horizonte, a paz do entardecer, o silêncio acalma a noite que me faz adormecer. Senhor Jesus, meu Salvador, teu Espírito me mostrou o teu imenso amor. As horas lá na cruz, sozinho em meio à dor, teu sangue me salvou, um miserável pecador. Por um instante eu pude ver, perdi as forças, não sabia o que dizer. Ai, quem me dera encontrar uma palavra capaz de expressar o que sinto e agradecer. Senhor Jesus, meu Salvador, minha vida em teu altar, inteiramente ao teu dispor. Não encontro neste mundo razão para viver. Se preciso, entrego tudo, só não posso te perder. Meus queridos e minhas queridas, ouvintes do Ministério Cristão Internacional, o MCI, aqui quem vos fala é este evangelista que tem a missão de proclamar Jesus como a única esperança, não há outra, para toda e qualquer pessoa na face da terra. E eu peço sempre, orem pelo evangelista Adi Oliveira, porque é grande a batalha que eu tenho travado contra Satanás e os demônios que ele tem enviado e procurado de todas as formas encontrar uma brecha na minha vida, em qualquer área da minha vida, para tentar me deter, para tentar atrasar, porque a palavra de Deus diz que os propósitos de Deus não podem ser frustrados. Satanás jamais vai conseguir impedir que este ministério cresça, que este ministério que foi criado, nasceu pela vontade do Espírito Santo e não de um pobre miserável pecador como eu. E eu estou aqui com um compromisso vertical, não horizontal. Eu quero dizer a vocês que meu compromisso é no plano vertical. É com o meu Deus, aquele que um dia eu irei estar na sua presença e irei prestar contas do ministério, da missão que ele me confiou. Eu sei que eu não sou perfeito, mas eu sei que o meu Deus é gracioso e o Espírito Santo, que é Deus e que habita em mim, é Ele quem opera por meio de mim, porque é Ele quem fala. Esta mensagem eu não estou pregando para vocês apenas, também esta mensagem é para a minha vida. Muitas pessoas pensam que o pregador
ele prega para os outros. Não. É o Espírito Santo pregando para todos que estão ouvindo. As palavras que o Espírito Santo coloca nos meus lábios, as palavras que saem da minha boca, ela vem do Espírito de Deus também para mim, principalmente para mim, para que eu sirva de modelo, de exemplo, de referencial. Não que eu seja perfeito, mas que eu não seja e não venha a ser motivo de escândalo no reino de Deus aqui na terra. Meus queridos, o Espírito Santo tem falado ao meu coração, tem me mostrado de forma muito clara que nós estamos vendo uma humanidade e que só existem dois tipos de pessoas na face da terra: o cristão e o não cristão. O salvo, aquele que vai morar eternamente na glória com Deus, na presença de Jesus, no céu, e aqueles que estão caminhando para o inferno, porque estão rejeitando a fé em Cristo. Jesus diz que quem não é palavra do Senhor Jesus, aquele que comigo não ajunta, espalha, e quem não é por mim, é contra mim. Eu quero deixar bem claro nesta mensagem a grande diferença, porque Satanás, ele é o autor das religiões na face da terra. Só existem dois tipos de conflitos no mundo. É o conflito entre o bem e o mal. Eu estou falando de uma maneira que você possa compreender, sem fazer uso de palavras difíceis, porque a pregação tem que ser simples, mas tem que ser ungida pelo Espírito Santo, tem que ser confirmada pelo Espírito Santo. Quando eu falo entre o bem e o mal, desde a queda de Adão, desde lá da queda de Adão no Jardim do Éden, ali começou tudo, até aos dias atuais. Só existem dois tipos. De um lado, Satanás, o autor das religiões, que tem escravizado milhões e milhões e até bilhões de pessoas na face da terra. A população hoje está quase nos 8 bilhões de habitantes. Estamos próximos de atingir 8 bilhões, ou talvez já tenha atingido. E o que nós vemos claramente, o que o Senhor tem me falado, o que o Senhor tem me mostrado, e diz: pregue, proclame, tente mostrar de uma forma bem clara e simples, para que as pessoas possam refletir, meditar. E eu chamo você neste momento a uma reflexão. Entenda o que o Espírito do Senhor está falando ao teu coração, à tua vida, a vida que você está tendo, para que você saiba discernir, para que você possa compreender, ter o entendimento que há uma diferença entre cristianismo e como eu chamaria o outro lado. Meu querido, se não for cristianismo, fora do cristianismo é o satanismo. Não existe meio termo. Ou é cristianismo ou é satanismo. Satanás tentou Cristo. Jesus, após ser batizado,
A Bíblia diz que o Espírito Santo levou Jesus para ser tentado pelo diabo. Em toda a Bíblia Sagrada, principalmente em todo o Novo Testamento, você vai ver sempre uma batalha. Você vai ver uma dualidade. O que seria essa dualidade? Você vai ver sempre duas partes, dois caminhos, ou para a esquerda ou para a direita. Sempre, sempre, sempre. Não existe um meio termo. Ou você é cristão, ou você adora Cristo como seu Salvador, que veio a este mundo para te dar vida eterna, e você crê na Bíblia Sagrada e principalmente no Novo Testamento, onde estão os ensinos de Cristo, o cristianismo, e você obedece os ensinos de Cristo, porque não há meio termo. Ou você não obedece, e qualquer ensinamento, qualquer doutrina, seja ela qual for, ou ela é uma doutrina cristã, é um ensinamento cristão que está no Novo Testamento, os ensinos de Cristo, ou ela vem de Satanás. Não existe essa história de dizer, não, mas existem alguns ensinamentos que vêm de homens. Mas estes homens, ou eles proclamam Jesus Cristo, ou eles proclamam os ensinos de Cristo, que é o cristianismo, ou eles não proclamam. E não tem meio termo. Ou cristianismo ou satanismo. E Satanás, sabendo que Jesus viria, e que Jesus iria deixar que os seus ensinos que estão no Novo Testamento, que é o cristianismo, então ele é o autor do satanismo, que é todo e qualquer ensinamento que não tem base neotestamentária, que não tem nenhum fundamento bíblico, nenhum fundamento neotestamentário, que não se sustenta, não consegue se sustentar, não tem base em nenhum versículo da Bíblia Sagrada. Cristianismo versus religiosidade, porque eu escolhi este nome religiosidade, mas que na realidade é um nome que na realidade é um tipo de eufemismo. Para quem talvez não entenda o que significa eufemismo, é quando nós queremos dar um nome mais light, mais leve, mais suave. Por isso que eu disse que iria proclamar o que o Espírito Santo colocou no meu coração: o cristianismo ou a religiosidade, as religiões, mas que na realidade, se não for cristianismo, é satanismo, porque como Cristo é o autor do cristianismo, que são os seus ensinamentos, e não tem nada com religião, ou todo e qualquer ensino que não procede da boca de Cristo, dos seus ensinamentos, que estão no Novo Testamento, então esses ensinamentos procedem de Satanás. E ele tem usado, está registrado nos anais da história, milhares de homens, mulheres, pessoas, durante todos esses milênios, desde a queda de Adão no Éden até os dias atuais, até o último dia, até o arrebatamento da igreja, até a segunda vinda de Cristo, todo e qualquer ensinamento que não tem base na Bíblia Sagrada e principalmente no Novo Testamento é um ensinamento satânico, não procede de Deus. Só Jesus Cristo, diz o apóstolo Paulo, ele é o único mediador,
o único mediador entre Deus e os homens. A cruz do Calvário. Ali na cruz, Cristo reconciliou o homem pecador com o seu Criador. Ali na cruz, Jesus tomou o lugar de todos aqueles que creem nele. Ele tomou o lugar. O sacrifício expiatório significa que Jesus, expiatório com X, não com S. Existe a palavra expiar com S e a palavra expiar com X. O sacrifício expiatório com X, expiar significa sofrer no lugar de outrem. Foi o que Cristo fez. Quando falamos do sacrifício expiatório, nós estamos falando que Jesus veio e ele fez um acordo com o Pai. Ele fez um pacto com o Pai. Pai, eu irei, e todos aqueles que vierem a crer em mim, Senhor, o meu sangue vertido no Calvário purificará todos aqueles que creem em mim. E a nossa justiça é Cristo. No momento que cremos no Senhor Jesus, Deus assim planejou o plano da redenção da humanidade. Todos que virão a crer em Jesus, os que creram, os que creem e os que virão a crer, todos serão justificados diante de Deus por causa do sacrifício expiatório de Cristo. E também quando chamamos o sacrifício vicário, a palavra vicário significa o sacrifício substituto, porque Jesus substituiu a mim e a você, miseráveis pecadores. Porque a Bíblia diz que João Batista, olhando Jesus passar, ele então olhou para a multidão e disse: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Por que João disse isso? Porque o povo de Israel vivia sacrificando, imolando cordeiros que não podia ter defeito. Aquilo ali era uma figura de Cristo, que um dia seria o Cordeiro de Deus, que seria imolado na cruz do Calvário, e o seu sangue iria ser vertido, e o seu sangue iria ser derramado por amor à humanidade, para salvar o homem do inferno. Mas a humanidade tem virado as costas para Jesus, e Satanás então, ele é o autor da religião. Ele é o autor de todas as religiões do mundo. É o satanismo versus o cristianismo. Ou como você queira chamar, é o cristianismo versus a religiosidade ou as religiões. Mas só existem dois caminhos. Ou você é cristão e segue o cristianismo, ou você é escravo de religiões. Você segue rituais. Você obedece rituais da sua religião. E você pensa que essas normas, estas regras, esses rituais, esse ritualismo, esse cerimonialismo que você cumpre semanalmente, ou diariamente, ou mensalmente, isto não vai te justificar diante de Deus. A religião não vai te justificar diante de Deus. Quando um dia você chegar diante de Deus, se você chegar diante de Deus e você participar da segunda ressurreição, perante o trono do juízo branco, perante o trono de Deus, onde os ímpios serão julgados, Deus falará a você que você ouviu uma mensagem para se libertar das religiões, se libertar de homens, se libertar da religiosidade que escraviza o homem e impede o homem de ser espiritual.
há uma grande diferença, há um grande abismo entre ser espiritual e ser religioso, entre ser cristão e ser uma pessoa religiosa que apenas cumpre os rituais da sua religião. Meu querido, se liberte. Cristo veio para te libertar, quebrar todas as prisões, as cadeias, as correntes que têm aprisionado a humanidade. Muitos saem por aí, pelo mundo afora, e respondem e dizem: ah, mas a minha religião é esta, a minha religião é aquela, eu sou isso, eu sou aquilo. Só não são cristãos, só não creem em Jesus, só não seguem os ensinos de Cristo. Cuidado, você pode estar pensando que está caminhando para o céu, mas você está caminhando para o inferno. Se existe alguém que você tem como mediador entre Deus e você, que não seja unicamente Jesus Cristo, você está caminhando para o inferno. Eu digo isso com toda a autoridade, porque está escrito nas Sagradas Escrituras. Se você vai ao Pai e não vai em nome de Jesus, você está perdido, você está nas trevas, você está caminhando para o inferno. Religião não salva você, mas Jesus te salva, porque foi Ele quem pagou o preço na cruz do Calvário. Não foi nenhuma denominação evangélica, não foi nenhuma religião, não foi nenhuma filosofia cristã. Quando eu digo filosofia cristã, são filosofias, pseudo-filosofias, que enganam as pessoas dizendo que são filosofias cristãs, quando na realidade são mentiras, heresias, que têm enganado as pessoas. Cristianismo não é uma filosofia. Cristianismo é um novo estilo de vida. É uma vida de adoração ao Pai em espírito e em verdade. Cristianismo é uma vida de adoração a Cristo, de comunhão com o Senhor, de oração ao Pai no nome de Jesus, como está escrito nos capítulos 14, 15 e 16 do Evangelho de João. Medite nestes 3 capítulos. Foram os últimos momentos de Cristo aqui com os seus discípulos, os seus primeiros seguidores, aos quais ele chamou de apóstolos, mas depois foi aumentando dia após dia o número dos seus discípulos. Milhares passaram a seguir a Cristo, e seus seguidores foram chamados de cristãos na igreja de Antioquia, porque seguiam a Cristo, porque seguiam os ensinos de Cristo. Não eram escravos de religiões, não existia religião. Leia o livro de Atos, que conta e narra a história da igreja cristã. Jesus era proclamado. Estude o livro de Atos. O nome de Jesus era proclamado em todo lugar. Era o nome de Jesus. E fora o nome de Jesus, fora os ensinamentos de Jesus Cristo, era o satanismo, as heresias, como tem surgido semana após semana, mês após mês. O Espírito de Deus está falando à sua vida. Não seja mais escravo de doutrinas de homens. Qualquer ensinamento que você tem recebido, que não está registrado no Novo Testamento, que não foi ensinado por Cristo no Novo Testamento, é mentira, é heresia, e o autor deste ensinamento é Satanás. Cristianismo ou religiosidade?
o satanismo, só tem dois tipos de ensinamentos: aquele que provém de Deus, aquele que provém de Satanás. Não há um meio termo. Qualquer ensinamento, aonde você estiver, veja se este ensinamento ele está registrado na Bíblia Sagrada, no Novo Testamento. Se não estiver, rejeite. E não seja escravo de homens, seja escravo de Cristo. Porque a melhor coisa é ser escravo de Jesus, porque Ele não nos oprime, Ele nos liberta. Nós temos vida, gozo, paz e alegria no Espírito Santo que habita em nós. Jesus não nos oprime, mas Satanás sim. Ele veio para te oprimir. E hoje nós estamos vendo muitos e muitos ensinamentos, até nas chamadas denominações ditas evangélicas, cristãs, que não têm base na Bíblia Sagrada. E eu quero dizer aqui algo para você nesses tempos difíceis. Muitas denominações ditas cristãs, muitas denominações que começaram há meio milênio, desde a Reforma Protestante na Europa com Lutero, até agora, quando completou 500 anos da Reforma, Satanás introduziu muitas heresias, muitos ensinamentos falsos, muitas mentiras que têm escravizado a vida de muitos cristãos. Muitas denominações, não estou dizendo todas, e não estou dizendo que todas as comunidades cristãs estão envolvidas, mas Satanás tem causado um grande estrago nas chamadas igrejas evangélicas. Ele tem introduzido ensinamentos, heresias que estão sendo proclamadas no púlpito, onde era para ser proclamado a verdade que liberta, que é a palavra do Deus vivo, que são os ensinamentos do Senhor Jesus Cristo. E eu tenho visto muitos cristãos, o Espírito de Deus tem me mostrado, muitos cristãos estão vivendo verdadeiras vidas de opressão, de ensinamentos de homens, ensinamentos satânicos. O satanismo tem penetrado dentro, sim, de muitas denominações ditas evangélicas, ditas cristãs, que foram se desviando ao longo desses mais de 500 anos, depois da Reforma Protestante. Eu fiz um estudo, um levantamento desde a época de Lutero, desde a disseminação do Evangelho. Quando Lutero, salvo, lendo a Epístola de Paulo, a Epístola da Justificação pela Fé, até os dias atuais, muitas denominações têm se afastado dos caminhos de Deus. Muitos ensinamentos que não têm base na Bíblia Sagrada. Por isso eu alerto você, meu querido, você que diz que crê em Jesus, que crê no Novo Testamento, que crê no cristianismo, se liberte das religiões, das denominações que não têm compromisso com Jesus, que estão enganando vocês, que estão mercadejando a palavra de Deus, que estão envolvidas com políticas humanas, com políticos, com ímpios. Muitas denominações que têm pastores que na realidade são fabricados por seminários onde muita heresia é ensinada. Muitas denominações que têm se afastado da sã doutrina, que têm compromisso com este mundo, com Satanás, mas se afastou da sã doutrina. E nós estamos vendo nos púlpitos, com grande tristeza e dor no meu coração,
O Espírito de Deus tem me mostrado que muitas denominações ditas evangélicas que nasceram na Reforma, mas que depois de 500 anos, depois de meio milênio, se afastaram pouco a pouco, porque foram dando ouvidos a Satanás e se afastando pouco a pouco da sã doutrina. Eu digo a você, tome uma posição, liberte-se de doutrinas humanas que não têm base nas Sagradas Escrituras. Saia aonde você está. Se aí onde você está, Jesus não está sendo proclamado, se a Bíblia é sagrada, essa doutrina não está sendo ensinada, se doutrinas humanas, heréticas, satânicas, demoníacas estão sendo ensinados, se estão comercializando a palavra de Deus, se tem compromisso com legalismo, que são doutrinas humanas, que está escravizando a sua vida e você vive oprimido, porque acha que tem que cumprir todo o ritualismo, todo o cerimonialismo que tem sido ensinado aonde você se congrega. Eu estou pregando contra o satanismo, contra tudo aquilo que não procede de Deus, que não tem base na Bíblia Sagrada. Eu estou proclamando a palavra de Deus, a sã doutrina, os ensinos do Senhor Jesus Cristo. Porque eu só tenho um compromisso com Jesus, meu compromisso é vertical e não horizontal. Eu não devo satisfação a homem nenhum na face da terra. O apóstolo Paulo diz, se eu fosse servo de homens, eu não seria servo de Cristo. Liberte-se da religiosidade e viva o cristianismo. Em nome do Senhor Jesus Cristo, eu peço mais uma vez, meus queridos, ouçam e convide outras pessoas para ouvirem estas mensagens e nos ajude para que mais e mais pessoas possam fazer a sua inscrição no canal do YouTube, para que nós possamos continuar proclamando Jesus, a Bíblia Sagrada, a sã doutrina, porque um dia nós iremos prestar conta com Deus, e eu tenho o compromisso de proclamar a sã doutrina. O MCI, o Ministério Cristão Internacional, nasceu pela vontade de Deus, e Deus me chamou para proclamar a sã doutrina, a sua palavra, a doutrina sadia que alimenta o seu espírito e leva você para o céu. Em nome de Jesus. Amém. E graças a Deus.